No Salmo 30, tem aquele salmo que diz que o choro pode durar uma noite, mas o quê? A alegria vem pela manhã, não é isso? A última parte desse verso. Mas e quando a alegria não vem pela manhã? Porque às vezes a alegria não vem pela manhã, nem na outra manhã. Anos atrás atendi uma senhora, eles tinham 3 filhos. E o filho querido dela morreu no dia do aniversário dele, num acidente. E ela entrou numa depressão difícil, porque eu acho que talvez a dor pior que o ser humano pode experimentar deve ser a morte de um filho. Outra dor difícil é a dor da traição, quando você ama o cônjuge. E ela ficou na depressão e foi se tratando, saiu do quadro depressivo. E depois, quando eu cruzava anos depois na rua, ela ficou, entre aspas, bem, mas saiu do quadro depressivo. E ela se envolveu num trabalho filantrópico, que foi uma coisa que ajudou bastante a lidar com a depressão. E vez ou outra, eu cruzava por ela. E aí, oi, bom dia, dona fulano e tal, boa tarde. E sempre, anos depois, com uma face ainda de dor. Então, às vezes, a alegria, ela não vem pela manhã. E onde está Deus quando chega a dor? Esse é um tema que eu queria conversar com vocês hoje de manhã. As coisas estão apertando, queridos. Não pense que vem coisa boa pela frente. A pandemia foi apenas uma amostra grátis. O passaporte sanitário foi uma amostra grátis do controle sobre a população. E já está tudo agendado para ter mais coisas, para tirar nossa liberdade. Então vai ter dor. Deus quer que a gente seja fortalecido hoje para lidar com dor que vem pela frente, porque a Bíblia foi clara em relação a isso. Nos últimos dias serão difíceis, e nós estamos nos últimos dias. Bom, então, Gênesis 3, de 1 a 11, fala sobre a guerra, né, ali entre o bem e o mal, que entrou o pecado na natureza humana, quando Deus tinha falado para o povo, para aqueles dois, Adão e Eva, não toquem naquela árvore, vocês têm tudo. Deus não queria que a gente não soubesse de mais coisas, que se a gente soubesse seríamos mais felizes. O que Deus queria é que a gente não conhecesse o mal. Eu vou repetir, quando Deus diz para você não fazer uma coisa, não é que Ele está querendo esconder uma coisa boa de você. Ele não quer que você experimente o mal. Mas a gente quebrou a cabeça. E experimentamos o mal. Então, quando Deus foi atrás de Adão e Eva, como foi falado hoje aqui, Deus toma a iniciativa de nos buscar. E Jesus foi claro em relação a isso. Maravilhosa a declaração dele, quando ele falou assim: não são vocês que escolheram a mim, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. Sempre Ele quem escolhe, e eu posso escolher a escolha dele. Salvação é você não atrapalhar Deus, porque Ele faz o serviço direitinho. Cooperar com Deus, sair da frente para Jesus aparecer. Vem aqui na frente fazer qualquer coisa, saia da frente. Deixe Jesus aparecer, porque o que a gente precisa é de Jesus Cristo. Não é da Novo Tempo, não é Dr. César Vasconcelos, não é Pastor ABCUD, Associação, União, Loma Linda. A gente precisa de Senhor Jesus Cristo. Então, quando Deus foi lá procurar Adão e Eva, e César, e você, João, Maria, Joselito, e a Bíblia diz que nós tivemos medo. A palavra que está aqui é medo, mas eu gosto da palavra angústia. Entrou angústia no ser humano. Com a entrada do pecado, entrou angústia.
Pecado é transgressão da lei, pecado é tudo aquilo que machuca você e eu, por isso que Deus odeia o pecado. E aí, eles tentaram botar um avental de escitalopram na frente para cobrir a angústia, ou de fluoxetina, ou de sertralina, ou de venlafaxina, ou de qualquer uma desses caras aí, tarja preta. Mas a Bíblia diz que Jesus bem sabia o que havia no homem. Então nós lidamos com angústia, queridos. Raul Iglesias tinha uma ilha paradisíaca, eu tenho ainda, não sei, ele falava assim, como é que eu lido com essa angústia? Anos atrás, Boris Becker foi campeão mundial de tênis, quando chegou lá em Wimbledon, aí chegou no hotel de volta, o número 1 do mundo tênis, e ele falou assim, agora que eu sou número 1, o que mais? Que mais o quê? Michael Jackson ganhou mais um Grammy, e falou assim, que droga ganhar um Grammy, que mais? Cara, que isso? Barry Keller um dia fez uma entrevista e falou assim, ele ficou doente, não podia correr, e falou assim, eu preciso correr, né, com o carro dele. Que isso? Por que não sacia? Os filósofos chamam de angústia existencial. Naum, capítulo 1, versículo 9, a última parte diz, não virá angústia a segunda vez. Qual é a primeira? Me diga, qual é a primeira? Quando é a primeira? É agora. Eu e você temos essa angústia. A gente pode tentar fugir dessa angústia de várias formas. Construtivas, exemplo, trabalhar demais e acaba entrando no burnout. Ou destrutivas, vício em sexo, em pornografia, em cocaína, maconha, medicamentos controlados, compras. Então, nesse sentido, todos nós, eu e você que estamos aqui nesse templo, e o cara que está bebendo cerveja ali naquela padaria da esquina, estamos no mesmo barco, no sentido que todos temos essa angústia, que só será resolvida. Amanhã eu vou falar de manhã sobre angústia no sentido psicológico, eu estou falando no sentido espiritual agora aqui, que isso só será resolvida quando Jesus voltar daqui a poucos anos, queridos, não estou marcando data, poucos anos, pode ser 2, 3, 5, 8, poucos anos. Daniel, Deus falou para ela assim, os sábios entenderão. Olhe o mundo, está tudo montado, eu não vou entrar nessa questão aí. Dr. Scott Peck, um psiquiatra americano, ele disse assim, os sintomas e a doença não são a mesma coisa. A doença existe bem antes dos sintomas. Você sabe que anos atrás estudei com um médico coreano-americano e ele falava de que, por exemplo, um câncer de mama na mulher, pode ser no homem, de cada 100 cânceres de mama, um em homem. Quando a primeira célula fica cancerosa ou cancerígena, até ser detectado por um diagnóstico, um procedimento de diagnóstico, pode demorar 8 anos. Você já está com ele e você não sabe. Um câncer de fígado pode demorar 20 anos para poder ser detectado. Então, o Dr. Scott está falando o seguinte, a doença existe bem antes dos sintomas, são sintomas, não a doença, o começo da cura. Que coisa maluca, o sintoma é o começo da cura, como é isso? A gente tem que começar a pensar em sintoma não como inimigo, mas como amigo. O sintoma é você estar dirigindo o seu carro, acende a luz vermelha do painel. A luz lá, do óleo, do freio, sei lá qual, acende a luz vermelha do painel. A luz vermelha do painel do carro se acende quando você está dirigindo. É uma coisa boa ou é uma coisa ruim? É bom ou ruim? Se abre aqui para mim. As duas coisas, né, queridos? É ruim porque, poxa, deu problema logo hoje, estou com tanta coisa para fazer. Mas é bom porque
avisou você, para consertar. Se for o óleo que está vazando, e você pegar um martelinho, quebra a lâmpadazinha vermelha no painel do óleo, e que bom, apagou a lâmpada vermelha, vai tudo bem, vamos para frente, daqui a pouco trava, obrigado. Vai travar, vai fundir o motor, né? E depois de fundir o motor, você vai gastar uma grana e poderia gastar, sei lá, R$200 para trocar o óleo. Então, sintomas, qualquer sintoma que aparece em você, dor de cabeça, dor nas costas, má digestão, tristeza, insônia, angústia, medo, pânico, ele é um alarme. Ele está dizendo, preciso parar para consertar alguma coisa na minha vida. Mas, em geral, o que a medicina convencional nos ensina na faculdade e o que a gente, com o paciente, quer buscar no médico? Me dá um remédio para resolver esse sintoma aqui, por favor. O remédio é seu lugar, evidentemente. Você tem uma infecção, você vai precisar talvez de um antibiótico. Não vamos também ser fanáticos, né? Você está com um paciente bipolar na fase eufórica, que não adianta conversar, bate e volta, tem que entrar com medicação. Então, a medicação tem o seu lugar. Os procedimentos médicos têm o seu lugar. O problema é quando a gente coloca a carroça na frente dos bois. Você nem parou para pensar por que está sofrendo e já quer o remédio, comprimido. Amanhã eu vou falar sobre isso com detalhes. Então, o Dr. Scott Peck está falando, o fato de serem desejáveis os sintomas faz de todos eles mais um fenômeno da graça, um dom de Deus, uma mensagem do inconsciente para, se você quiser, iniciar o autoexame e o restabelecimento. Se você quiser, você vai começar a pensar da causa para o efeito. Hipócrates foi o pai da medicina, apesar de o grego ter um pensamento separa alma de corpo, mas Hipócrates, o médico, pai da medicina, ele tinha um pensamento interessante. Sabe o que ele falava? Ele falava assim, mais importante do que saber que doença tem essa pessoa, é tentar entender que pessoa tem essa doença. Cara, faz uma diferença. Porque, em geral, hoje, se você trabalha em uma empresa médica, como médico, atender 30 pacientes em 1 hora, você nem olha bem para a cara dele, já prescreve ali o tal e... A chave da felicidade não é tanto evitar a dor a todo custo, mas compreender seu papel como sistema de alerta protetor e tirar proveito disso em seu benefício, não contra você. O sintoma não vem para te matar, o sintoma vem para abrir seus olhos. Anos atrás, teve um livro que virou best-seller no Brasil, escrito por uma secretária executiva poderosa, Mary Hirschfeld. Mulher solteira, tinha uma filha e tal, teve um câncer de mama. Eu falei, cara, como é que posso eu ter câncer de mama? Eu sou uma mulher poderosa, sou poliglota, trabalho com uma multinacional, tal. E aí ela escreveu esse livro, o livro chama Seja Lá o Que For. Um livro que, cuidado quando você lê, porque ela é desbocada e tal. E foi interessante o livro, eu fiz contato com ela, sentamos num barzinho lá do Flamengo e fomos conversar sobre essa questão. E ela escreve nesse livro assim, e diz assim, o câncer não veio para me matar, o câncer foi um farol vermelho que acendeu na minha vida para eu parar e pensar, o que eu estou fazendo com a minha vida? Então, a fé em Deus, ela não oferece nenhuma garantia contra tragédias. Sim ou não? Sim. Talvez Deus, eu não sei se está o próximo slide ali, talvez Deus não esteja tentando nos dizer nada específico todas as vezes que sofremos. Dor e sofrimento são partes inerentes do nosso planeta e os cristãos não estão isentos disso. O sofrimento é uma mensagem geral de advertência a toda a humanidade de que algo está errado com o planeta e de que precisamos de uma intervenção externa radical. A solução não está na humanidade.
A solução não está no hospital, a solução não está no médico, a solução não está no psicólogo, a solução não está na associação, não está na união, não está na divisão, não está na... Deus usa esses instrumentos para trazer soluções. Mas, queridos, nós temos que lutar muito, muito pessoalmente com Deus para tirar a fonte, como é que eu vou dizer essa frase? Pedir a Deus que nos ajude a não colocar a fonte da nossa cura no lugar errado e na pessoa errada, da forma errada. A gente está muito humanizado. A Darleide assistiu um programa meu, gostou muito e me convidou. Terça-feira passada ou retrasada, gravamos um programa que eu não sei se foi ao ar agora terça-feira ou se vai nessa terça. A gente falou sobre Jesus Cristo e tratamentos psiquiátricos. Depois você assiste, não sei qual é o título, porque ela recebe muitos profissionais de saúde mental no programa dela e ela... e hoje em dia se fala muito, muito de coaching, de terapia, né? Você tem terapia, tem que fazer terapia, vai lá com a Teru, vou fazer terapia e tal. Sabe, queridos, eu sou psiquiatra, trabalhei 40 anos, parei de atender 2019 para cá, 2020, para me dedicar à rádio, TV, palestra, escrever, ajudar meus netinhos com a minha filha, que é uma grande terapia. Se você está sofrendo emocionalmente, o primeiro passo que você tem que fazer é falar com Deus. É procurar Deus para resolver a sua questão. Se Deus achar que você vai ter a solução do seu problema com Ele, é isso que vai acontecer. E Ele vai usar, sei lá, alguns instrumentos, né? Ajudar você a sair de você para ajudar os outros. Se você é cristão e não tem uma atitude altruísta, eu não sei o que está acontecendo com esse cristianismo. E se Deus achar que você tem sofrimento emocional que precisa de um profissional, então Ele vai indicar, Ele vai te ajudar nisso aí. Mas a igreja está muito só do lado de cá. Só do lado de cá o quê? Só terapia, só psicólogo, só, sabe... Anos atrás eu fui fazer palestra, fazer uma semana de oração numa igreja brasileira nos Estados Unidos, e atendia as pessoas de dia, falava à noite. Um dia atendi uma jovem e gastei 1 hora e pouco com ela. Estava lá com os probleminhas com o namoro dela e ela foi falando que eu sou por causa disso, sofro por causa daquilo, estou sofrendo com o namorado. Aí no final de uma fala que eu deixei ela falar para desabafar e tudo, eu falei assim: você já falou isso para Jesus? Sabe o que ela falou? Não, isso é uma coisa muito particular. Não tem coisa particular para Jesus, queridos. Comece com Ele. Não, tem que ir no psicólogo. Comece com Ele. Ele não falou: venha e eu vou aliviar você. Só que você tem que gastar tempo com Ele. Não é rápido. Mesmo com o profissional não é rápido. Tem gente que está com 22 anos com sofrimento emocional e chega no consultório: eu preciso ficar bom. Será que até semana que vem eu já estou boa? Cara, está com 22 anos sofrendo, cara. I'm sorry, como diz o americano. Então, Deus não poderia trazer, a gente pode pensar, mas será que Deus não poderia trazer soluções para nossas dificuldades? Como, sei lá, exercer fé em nosso lugar, decidindo pela gente, fazer manifestações extraordinárias na nossa vida. Mas parece que Deus decidiu ficar de braços abertos à nossa frente, nos orientando quanto aos passos a serem dados. Mas é você que precisa dar esses passos, escolher exercer fé. Isso sempre é difícil e quase sempre causa dor. Interessante como que Jesus, o tempo todo, no relato dos evangelhos, ele exaltava a fé. A fé te salvou, a fé te curou. Vai, tenha fé.
simples e difícil, né? Não é uma coisa paradoxal, né? É tão simples, mas você crê. Por que é difícil crer? Ou não é difícil crer? Eu estava ali vendo as criancinhas, né? Eu gosto muito de criança. As crianças, até a sogra da minha filha falou assim, ela foi professora de criança, ela falou assim, doutor César, as crianças acreditam. Então, queridos, cuidado com o que você diz para as tuas crianças, porque elas acreditam. Eu costumo dizer assim, se tem duas pessoas, a gente não deveria mentir nunca, mas tem duas pessoas que você nunca deveria mentir nesse mundo. Uma são os psicóticos e outra são as crianças. Porque os psicóticos sabem da verdade, só quem não sabe administrar a verdade. Eles têm o inconsciente para fora e a gente tem para dentro. Pequena diferença entre nós e eles. As crianças, sabe aquela questão, a mãe está ocupada, tá? Isso é quando eu falo sobre educação de filhos, eu falo sobre isso, mas a mãe está ocupada, vem chuva, tem roupa no varal, o feijão está no fogo lá, e o bebezinho está chorando um berço, e a menininha está lá brigando, puxando o cabelo da outra irmãzinha, aí o telefone toca, vai lá atender, e ela está ali mexendo no fogão, e vai tirar a roupa e tal, aí, mãe, é para você, fala que eu não estou muito ocupada. Ei, fala que eu não estou. A menina de 6 aninhos, mamãe, você está aqui, mãe. Meu netinho, quando sai com os dois, vô, as duas mãos no volante, vô, não use o celular. A existência nunca é automática. Uma vez escrevi um artigo que o título é assim, saúde mental é viver no automático, mas viver no automático não é saúde mental. Ou seja, a gente vive no automático, a gente acorda, levanta, vai no banheiro, troca o pijama, toma café da manhã, vai trabalhar, no hora do almoço vai almoçar e volta para o serviço, de tarde volta, passa o mercado, compra coisa para a escola e faz isso 1, 2, 5, 10 meses. A gente vive no automático. Mas para você ter cura mental, para você ter cura, uma palavra perigosa, eu vou ousar falar isso, para você ter uma recuperação emocional, para você melhorar a sua vida emocional e espiritual, você precisa dar 2 passos para trás, sair do automático, pensar no que você está fazendo, pensar no que você pensa. Amanhã eu vou voltar a falar sobre isso, na palestra sobre depressão. Mas a gente quer viver no automático. É mais fácil viver no automático. Não tem cura viver no automático. Porque se você vive no automático, ou com crenças centrais psicológicas erradas, você vai ter condutas erradas. Crença central em psicologia não é crença teológica, religiosa. É as maneiras de você pensar. Se elas são distorcidas, como é que os relacionamentos vão dar certo? Então, não fomos colocados na terra apenas para satisfazer nossos desejos, aproveitar a vida, a liberdade, a felicidade. Estamos aqui para mudar, para nos tornar mais semelhantes a Deus, a fim de nos preparar para passar a eternidade com Ele. A gente usa muito essa expressão, tem que aproveitar a vida. Quer aproveitar a vida? O que é aproveitar a vida? Quando Jesus viveu aqui, ele aproveitou a vida? Como que ele aproveitou a vida quando ele viveu aqui? Pensa nisso. Ele não é nosso modelo de comportamento? Na humanidade dele? O que é aproveitar a vida? Vamos pensar nisso. Então, a vida não é toda ela constituída. Não, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Existem 2 erros que nós podemos pensar quanto ao sofrimento. Primeiro, atribuir o sofrimento a Deus. E segundo, você pensar que a vida com Deus nunca trará sofrimento. São 2 erros. O primeiro erro, de atribuir o sofrimento a Deus, se você vem na igreja,
Ou na sua casa, manda mensagem para alguém: olha, ore por mim, porque eu estou agora com essa doença, e Deus mandou essa doença aqui para me testar. Opa! Você está com uma visão errada de Deus, queridos. Deus mandou uma doença para te testar? Impossível. Deus não manda doença sobre as pessoas. Às vezes a Bíblia diz que Deus faz o que Ele não evita. É diferente. Tem um texto de Ellen White, essa autora inspirada, que ela fala assim no final do texto, depois eu posso dar quem quiser a referência: Deus está sempre em ação entre os seres humanos, não para destruí-los, mas para corrigi-los e preservá-los. Eu vou repetir: Deus está sempre em ação na vida nossa aqui, daquele senhor está passando lá do outro lado com a camiseta azul, que já não vejo mais, passou. Deus está agindo na vida dele e na minha, não para destruí-los. Mesmo para os corruptos de Brasília, Deus não está atuando na vida deles para destruí-los. É a corrupção que está destruindo eles, mas eles não sabem disso, ou se sabem, então a fim de morrer, sei lá. Deus, quando mexe com a mão, quando pisca o olho, quando abre a boca, quando coça a cabeça, Ele está agindo para nos ajudar. Você sabe que foi falado aqui, a principal razão pela qual Jesus Cristo veio a esse planeta não foi para salvar a humanidade, foi para salvar o nome de Deus. O grande conflito do bem e mal é sobre Deus. Deus é bom ou Deus não é bom? Deus é justo ou Deus não é justo? Claro, Jesus veio para salvar a humanidade. Então, o primeiro erro quanto ao sofrimento é você atribuir o sofrimento a Deus. A gente pode se afastar do caminho de Deus, de alguma forma. Aí vem aquele cara que foi expulso do céu, machuca você. E aí você pode achar: está vendo, Deus está me mandando isso aqui porque, sei lá, não me ama mais, porque eu não vou na igreja, porque eu tal. Não há nada disso, é porque você se afastou, você facilitou para aquele cara que foi expulso do céu, que não merece nem que fale o nome dele, para que ele te machuque. Jesus tinha muita clara percepção disso. Ele falou assim: agora se aproxima o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. E eu não posso falar isso, porque tem coisas que brotam daqui de dentro, que é daquele cara, eu não quero mais, mas ainda está aqui dentro, essa contaminação. Coisas feias, que eu falo: Senhor, arranca isso de mim. Então, o segundo erro é achar que a vida com Deus nunca trará sofrimento. E às vezes você pode ver um irmão da igreja, uma irmã da igreja que está sofrendo alguma coisa, e você pode ter um pré-conceito, achar: está vendo, ele não deve estar orando mais, é porque já afastou da igreja e tal, enfim. Então aí vem um texto que fala assim: a vida não é toda ela constituída de gramados agradáveis, refrescantes e fertentes. Assaltam-nos provações e desapontamentos, sobrevém a privação, somos levados a situações difíceis, com a consciência a acusar-nos, raciocinamos que devemos haver andado afastado de Deus, e se houvéssemos andado com Ele, não teríamos sofrido dessa maneira. Dúvida e desalento nos assalta o coração, e dizemos: o Senhor nos desamparou e estamos sendo maltratados. Por que permitiu Ele que soframos assim? Se não removeu de nosso caminho as dificuldades, é porque não nos ama. A gente não tem esse pensamento? E a história de Jó vem na Bíblia e mostra, que o sofrimento é infligido por Satanás, mas Deus predomina sobre ele para fins misericordiosos. Ou seja, queridos, quando Deus permite que alguma coisa aconteça de ruim na nossa vida, Deus está no controle disso. Aquele cara não faz o que ele quer na sua vida e na minha, a hora que ele quer. Ele faz até onde Deus diz: até ali você vai, dali para frente você não vai mais. Quando Jesus viveu aqui na terra, a ideia que dominava na mente do povo judeu era que o pecado era punido nessa vida e que toda doença era castigo por má conduta. Não era isso?
má conduta da pessoa, má conduta dos pais dessa pessoa. É verdade que todo sofrimento é resultado da transgressão da lei divina, mas essa verdade foi pervertida porque Satanás queria levar os seres humanos a considerar a doença e a morte como procedente de Deus. E essa ideia preparou o caminho para que os judeus rejeitassem Cristo como Messias. Lembra daquela pergunta que fizeram sobre aquele cego, né? Quem foi que pecou? Ele ou os pais dele para que nascesse cego? Não foi? Está vendo essa crença psicológica e espiritual, essa crença torcida que contamina também hoje em dia a nossa igreja? Quem pecou para que você tivesse com esse? Às vezes vem no nosso coração esse pensamento, né? O que eu estou fazendo de errado para ter esse sofrimento aqui? Você e eu não temos o direito de ficar ao lado de uma pessoa que está sofrendo e dizer para ela: essa é a vontade de Deus. Você não tem direito de fazer isso. Ou você dizer: você deve ter feito alguma coisa errada para merecer um castigo como esse. Quem gosta de falar frases assim é aquele cara que foi expulso do céu, que é o acusador dos irmãos. Se você ler Isaías 53, né, ele foi ferido por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós fomos sarados. E ele foi oprimido. Nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Eu estou lendo agora o Desejar Tuas Nações com um foco. E estou anotando algumas coisas para depois transformar em pequenos vídeos. O foco é como que Jesus decidia as coisas quando vivia aqui. Vai para aquela cidade, vai para essa, faz isso, não faz isso, porque eu ainda não sei como fazer isso. Para que dizer sim, para que dizer não? Qual convite eu digo, tá bem, eu vou, não, esse eu não vou. Qual que é de Deus, qual que é que não é de Deus? Às vezes a gente não sabe se a coisa vem de cima ou se vem de baixo, não é verdade? Porque aquele cara faz uma coisa parecida com a de Deus. Então tem que ter discernimento espiritual, que se adquire como? Com faculdade de teologia? Não. Com o joelho no chão, oração perseverante, oração pensada, estuda a palavra, vasculhar os escritos inspirados de Ellen White. Então, em todas as épocas, deixa eu voltar aqui uma coisa antes. Propor a ideia de que ser cristão é garantia de saúde e de prosperidade, como algumas igrejas pregam, é exatamente esse argumento apresentado por Satanás no livro de Jó, que é completamente refutado. Venha para a minha igreja que você vai ser curado, venha que você vai ter prosperidade. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: venha Jesus que Ele vai curar o seu interior. E vai te dar força para você poder viver um sofrimento que talvez não dê para não ter, por algumas razões complicadas, genética, epigenética, guerra espiritual, conviver com pessoa muito complicada, que te machuca muito. Então, em todas as épocas, as testemunhas designadas por Deus se têm exposto às perseguições e ao desprezo por amor à verdade. José foi caluniado e perseguido por haver preservado sua virtude e integridade. Davi, o mensageiro escolhido de Deus, foi caçado. Só um instantinho, tem gente que fala assim, já ouvi pregador falar isso, viu, gente? Tá vendo? Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele adulterou e mandou matar o marido da mulher que ele queria ficar. Ellen White é clara quando ela fala assim: Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus depois que ele se arrependeu dessas besteiras que ele fez. Antes não era, pelos pecados cometidos. Só um adendo. Então, acho que apertei aqui sem querer.
Aqueles homens de Deus sofrendo, né, bastante. Nós estamos lendo aqui uma lista deles. Davi, o mensageiro escolhido de Deus, foi caçado como animal feroz por seus inimigos. Daniel foi lançado na cova dos leões por ser leal ao seu concerto com o céu. Jó foi destituído de suas posses terrestres, ferido no corpo de tal maneira que o desprezaram os próprios parentes e amigos, contudo manteve a sua integridade. Jeremias não pôde ser impedido de falar as palavras que Deus lhe ordenara, e seu testemunho de tal maneira enfureceu o rei e os príncipes que o atiraram num poço asqueroso. Estevão foi apedrejado por haver pregado a Cristo e esse crucificado. Paulo foi encarcerado, açoitado, apedrejado e finalmente entregue à morte por ter sido fiel mensageiro de Deus aos gentios. E João foi banido para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Parece que seguir a Jesus é sofrimento, né? Seguir Jesus é alegria. Seguir Jesus é a força para viver. Seguir Jesus é você encontrar um sentido para essa existência. Seguir Jesus é você adquirir, pela graça dele, vitória sobre o egoísmo, que te leva a pensar: como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso ajudar você? A mentalidade de Jesus é a mentalidade do sacrifício. Algumas empresas, eu vi isso primeiro nos Estados Unidos, os funcionários estão por ali, no salão daquela loja, usam uma jaqueta e atrás está escrito "How can I help you?", quer dizer em português, como que eu posso te ajudar? Esse é o resultado da gente conviver com Jesus no dia a dia. Como é que eu posso ajudar você? Você vai sendo feito, disposto a ajudar as pessoas, porque as suas ajudas vão sendo resolvidas, as suas dores vão sendo... Eu estou com o pé no chão, viu, gente? As suas dores, olha a frase que eu vou dizer, as suas dores, as suas frustrações, elas vão sendo sustentadas pelo poder do Senhor Jesus. Ele coloca você acima de situações que não tem solução nessa vida, porque até às vezes, porque não depende de você. Se você vive com uma pessoa complicada, hoje à tarde eu vou falar sobre isso, e essa pessoa complicada não quer ajuda, e agora? É arrogante? É prepotente? Tem aquela postura dos caras de Brasília, sabe com quem está falando? Às vezes é o homem que é assim, às vezes é a mulher que é assim. Então, na Bíblia, o problema da dor é mais um teste da reação e fidelidade humanas do que um enigma filosófico. Pessoas com dor, com perda, com câncer, que têm fé, reagem de forma diferente das que se desesperam. Você sabe que isso está provado em trabalhos científicos. Fizeram um dos trabalhos científicos que eu me lembro agora, que eu posso citar, mulher que teve câncer de ovário, 2 grupos de mulheres com câncer de ovário tiraram o ovário, e o ovário produz alguns hormônios femininos, e o grupo, no estudo chamado de follow-up, no estudo de segmento dessas mulheres, se verificou que o grupo das mulheres que eram pessimistas, comparado com as mulheres que eram mais otimistas, as otimistas, mesmo tendo sido tirado o ovário, teve outra glândula do corpo que liberou aquele hormônio que era meio específico daquele ovário. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz, cara. Olha como que a mente ajuda ou atrapalha no funcionamento do corpo. Por isso que essa autora inspirada da nossa igreja, que Deus deu graciosamente para ampliar a compreensão da palavra, não para substituir a palavra. Ela fala que 9 entre 10 doenças têm origem na mente. Então, o sofrimento produz alguma coisa em nós, queridos. Ele pode nos transformar realmente.
Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, não está no texto ali na tela. Aqui tem uns degraus de cura, vamos dizer assim. Romanos capítulo 5, Deus fala ali através de Paulo para mim e para você nessa manhã. Romanos 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Romanos 5, versículo 4. E a paciência, ou a resistência, produz a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a tribulação produz perseverança. Deus te fortalece para você lidar com uma situação difícil. E essa perseverança em ficar com Deus produz um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz esperança. Porque a gente precisa de esperança. No núcleo da mente depressiva existe a desesperança. Vou falar amanhã sobre isso. E a esperança não decepciona. Então, onde está Deus quando chega a dor? Dentro de nós. Não nas coisas que nos causam sofrimento. Deus está dentro de nós ajudando a mudar o mal em bem. E olha o que eu vou dizer agora. Deus pode tirar o bem do mal, mas Deus nunca traz o mal na esperança de produzir o bem. Eu vou repetir. Deus pode tirar o bem do mal, mas Ele nunca traz o mal na esperança de produzir o bem. Ele não diz assim, eu vou mandar uma doença sobre você para ver se você aprende finalmente. Se na providência de Deus somos chamados a suportar provações, aceitemos a cruz e bebamos o amargo cálice, lembrando-nos de que é a mão de Deus, de um Pai que o faz chegar aos lábios, o cálice, não o problema. Confiemos nele, não nas trevas, da mesma maneira que na luz, não podemos crer que Ele nos dará tudo o que for para o nosso bem. Eu sei que é difícil mudar a pergunta, mas em geral no sofrimento a gente tem a tendência de fazer que pergunta, por que eu, Deus? Por que comigo? Poxa, eu venho na igreja, eu ajudo aqui o asilo, eu vou lá na casinha das crianças órfãs, eu sou uma pessoa, pertenço aqui à comunidade do ABCUD, sempre faço um trabalho filantrópico, enfim, logo comigo, porque assim que for possível, na sua dor, comece a mudar a pergunta para, em vez de, por que comigo, Senhor, o que eu posso aprender com isso? O que essa situação me ensina? Qual é a lição que eu tenho, que o Senhor tem para mim nessa situação? Então, ficar alegre ou regozijar diante do sofrimento, como Tiago e Pedro falam isso, recomendam não é agir como se nada tivesse acontecido, não é isso. A Bíblia não está chamando a gente para ser hipócrita ou para ter um mecanismo de defesa psicológica chamado negação, Não é negar que existe um problema. Deus não chama você para negar, para fingir que está tudo bem. Deus não quer botar panos quentes na nossa dor. Tanto que a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia, os personagens amados por Deus, todos são amados, mas os que responderam esse amor, Deus deixou que eles falassem coisas assim que são meio de arrepiar, Salmo 13, por exemplo, são 6 versículos. Salmo 13, 4 versículos, 4 primeiros, Davi está falando, o Senhor me deixou, estou triste, por que o Senhor fez isso comigo e não aguento mais e tal. E ele desabafou. Aliás, o Salmo 13 é um exemplo de terapia divina maravilhosa, maravilhoso exemplo, porque falar ajuda a curar. Tem uma professora de Harvard, a doutora Lee Valand, ela fala assim, saúde mental é você expressar o sentimento, experimentar o sentimento, expressar é você falar da dor. Lembra que Jesus falou, Pai, por que me abandonaste? Quando Jesus falou, Pai, por que me abandonaste? Não é que ele tinha perdido a fé, ele estava falando da dor, só isso. Então expressar é você falar, experimentar é você viver aquela dor,
que é o mais difícil, a seco. O que é viver a seco? É você não anestesiar a sua dor com qualquer substância. As crianças, eu acho maravilhoso, cara. Como é que as crianças aguentam angústia? Como é que as criancinhas aguentam uma tristeza? A criança não sente isso, doutor César, para com isso. A palestra não é sobre educação de filhos, ela tem texto claríssimo. Ela fala assim, as crianças têm provações, quase que decorei, tão difícil suportar como as pessoas de mais idade. Claro, você nunca viu, nem ouvi uma criança de 6 aninhos, 6 anos, 5, 7, assim, mãe, estou com uma angústia. Ela não sabe o que é angústia, mas ela tem angústia. E elas lidam a seco. Elas não vão usar Rivotril, nem fluoxetina, nem citalopram, nem diazepam. Vamos lembrar, queridos, que Deus disse na palavra dele, eu não vou deixar que venha sobre você uma provação maior do que você possa, o quê? Suportar. Então, diante do sofrimento, você tem duas escolhas, eu e você. Você se retrai de raiva e desespero contra Deus, ou você aceita a provação, que não é concordar, e olha essa provação como oportunidade para um crescimento pessoal. Essa foi a grande diferença entre Davi e Saul. Saul tinha problemas, perdia o controle emocional. Jogava lança no... Era um cara descontrolado emocionalmente. Amanhã eu vou falar sobre isso. Davi fazia besteira e aí ia procurar Deus. Senhor, desculpe, eu fiz tal. Olha que diferença. Os dois fizeram besteira. Os dois manipularam. Os dois não foram santinhos. Mas um resolvia com seu eu, que não resolvia, e o outro humilhava esse eu diante do Senhor. Olha que diferença. Anos atrás eu ganhei de uma cliente, muitos anos atrás, um livro escrito por um rabino chamado Harold Kushner. E o livro chama-se Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Esse rabino, ele cuidava de uma comunidade judaica em Chicago, com, 2, 3 mil membros da sinagoga lá. E esse livro ele escreveu porque ele tinha um filho chamado Aaron, que morreu com uma doença raríssima chamada progérie, que é o envelhecimento precoce. Morreu na adolescência esse jovem, esse rabino ficou tão sem chão, que ele tão sofrido com a morte do filho, que ele escreveu esse livro, Por que Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas? Eu não concordo com algumas coisas que ele escreveu ali, até me surpreendeu por ele ser judeu, israelita, mas ele, uma coisa que eu nunca esqueci, falou assim, você está com muita raiva de Deus, muita raiva de Deus. Fale para Deus, abre o coração para Deus. Vai ser blasfêmia. Não vai ser blasfêmia. Jesus fala, venha, seja honesto comigo. Senhor, eu estou com raiva de ti. E diga por quê. Deus não é melindroso. Para com isso, está com raiva de mim, eu sou Deus, olha o que ele está falando. Isso é para aqueles caras de Brasília que fazem isso. Agora, ou daqui mesmo, sei lá, de qualquer lugar. Pessoas que se deixam levar pelas trevas. Então, abra teu coração. A cruz são 2 paus, né, queridos? Um pau vertical e um pau horizontal. O pau vertical significa que tem coisa na sua vida e na minha que só Deus deve saber. Nem sua mulher, nem seu marido, só você e Deus, ponto. Mas o pau horizontal significa que tem coisas que Deus vai usar pessoas para ajudar pessoas. A gente está usando muito um pau horizontal, né? Como eu falei no começo aqui, e temos que voltar a equilibrar isso. Eu acho que anos atrás, décadas atrás, na igreja estávamos naquele extremo de só Deus. E agora pulando para os extremos, só terapia. Está faltando o quê? Equilíbrio. Então, para ir terminando,
para lidar com o sofrimento. Fé viva que olha acima da dor e crê que Deus está vendo tudo e está no controle. O Senhor, olha esse texto. O Senhor considera nossas aflições, graciosa e distintamente Ele as limita e as distribui. É tipo assim, eu vou me afastar aqui e aquele cara vai deixar 10 miligramas de tristeza para você, tá? 25 miligramas de angústia para você, 12 miligramas de insônia para mim e tal. Não é que Deus mandou isso para você, Ele se afastou um pouquinho por alguma razão e Deus vai administrando isso. Acredite nisso, queridos. Não confiar na fé, mas nas promessas de Deus. Arrepender-se dos seus erros. Arrependimento. Qual é uma prova de arrependimento verdadeiro? Hoje à tarde eu vou falar, quando eu falar sobre violência na família. O arrependimento verdadeiro muda a sua conduta. Pedir perdão pelos erros ou pecados. Pedir perdão. Não mais repetir os mesmos erros. Manter a mente focalizada em Jesus Cristo e não nos seus sentimentos. Eu tenho um texto aqui que eu traduzido, às vezes eu procuro no original em inglês, para ver como é que está, porque algumas palavras técnicas eu quero ver como é que está o original em inglês. E deixa eu ver se eu acho aqui, que eu tenho uma papelada aqui, um texto bem interessante, em que essa autora, Ellen White, ela fala sobre essa questão de emoções, e ela fala assim, quer ver? Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Esperemos em Deus e nele confiemos. Descansemos em suas promessas, quer nos sintamos contentes, quer não. Uma boa emoção não é evidência de que você é um filho de Deus. Nem sentimentos de perturbação, de preocupação e perplexidade são uma evidência de que você não é um filho de Deus. Coisa linda. A gente não é um filho de Deus dependendo do que a gente sente, mas do que Jesus fez por nós. Coisa linda. Então, isso aí. Tudo o que você fizer deve ser para exaltar Deus, não para você mesmo. Obedeça a Deus e não se rebele contra Ele. Está rebelde com Ele? Abre o coração para Ele, vá para Ele. Estar no sacrifício com Jesus, assim como perseguirão você caso você queira servi-lo. E aonde que foi que mais perseguiram Jesus quando Ele viveu aqui? Foi dentro da igreja, não foi? Dentro da igreja. Por que Jesus certa vez diz assim, os piores inimigos serão os da própria casa? Casa pode ser casa, seu lar, sua família de origem, sua família nuclear hoje em dia, casa igreja, casa organização. Preste atenção. Manter atitude de oração ao longo do dia. Atitude de oração ao longo do dia. Não é você orar com o horário marcado, mas uma mentalidade de oração. Deus não permite que você passe por sofrimentos maiores ou mais fortes do que a sua capacidade de aguentá-los. Embora você possa dizer, mas doutor César, eu já passei por coisas insuportáveis. Eu também já vivi coisas insuportáveis. 17 dias de UTI, morre ou não morre? Insuportáveis. Só a graça para segurar. E outras coisas difíceis. O Senhor não coloca sobre alguém fardos. Testemunho para a Igreja, volume 7, página 297 e 298. O Senhor não coloca sobre alguém fardos demasiados para serem carregados. Ele calcula o peso de cada carga antes de permitir que esteja sobre o coração dos que estão trabalhando juntamente com Ele. Coração é a parte mais profunda da nossa mente. Você vê? Ele permite, não é que Ele manda. Eu estou terminando. Fé, oração e trabalho para o Senhor. Se coloca à disposição do Senhor. Todo sofrimento é produzido direto ou indiretamente por Satanás, e o mais importante não é saber por quê, mas como você vai reagir a esse sofrimento. Não se desespere, tenha esperança. Como ter esperança? Agarrando nas promessas que Deus falou aqui. Olhe para as promessas, não para o que você sente. Mantenha na memória as bênçãos que Deus lhe tem dado até agora.
Olha para trás, a gente esquece com facilidade as coisas que Deus faz, né? Louve ao Senhor quando, talvez esse seja o mais difícil, né? Louve ao Senhor quando entrar no sofrimento. Ellen White tem um texto muito interessante, acho que está no Mensagem Escolhida, volume 3, ela estava na Austrália, não queria ter ido para a Austrália, mandaram ela ir para lá, e ela foi, mas não queria, e ela chegou em casa um dia e começou a agarrar o travesseiro, começou a chorar, e tal, e aí ela estava naquela angústia, naquela tristeza, e aí ela começou a fazer um diálogo com ela mesma, que é isso que ajuda muito, sem você ter que procurar alguém fora. Assim, Ellen, vamos parar com isso. Eu vou exagerar um pouquinho assim, não está exatamente isso, né? Ellen, você não acredita que Deus dirige as coisas? Eu acredito, mas não queria vir para cá e tal. Mas Ellen, você não acredita na palavra de Deus? Acredito, mas eu... E ela dialogando com ela, né? Então para de chorar, respira fundo, Deus vai te ajudar. Você está frustrada porque não era bem o que você queria. Vamos pensar no que Deus tem para você aqui. Não era negar a frustração. Deus não pede para você fingir que você não está frustrado. Deus pede que você seja honesto com a sua emoção, com Ele e com você também. E ela foi lutando com essa situação. Lembre-se, o propósito dessa vida é a mudança do caráter para sermos feitos semelhantes ao de Jesus, e sofrimentos nos ajudam nisso. Sofrimentos nos ajudam nisso. Não se apoie em seres humanos, mas em Deus. Não se esqueça de que o Criador do Universo viveu aqui como pobre e sofreu. Eu estava na recepção do hotel esperando o Joselito me pegar hoje de manhã e fiquei olhando aquele movimento, para um carro, pega um hóspede, leva, pega do carro e tal. E lembrei de novo e fiquei pensando assim... eu vi as marcas do carro e tal, e pensei, o Senhor quando viveu aqui não tinha nada que era dele. Se Jesus vivesse hoje aqui, outubro de 2023, em Cascavel, qual seria o carro dele? Honda, Brasília, Kombi, talvez Kombi, né, para carregar um monte de gente para dar estudo bíblico, não sei. Uma bike. Se eu olhar o Evangelho me diz que se ele vivesse hoje aqui, ele não ia ter nenhum carro dele, nem bike dele, ele ia pedir emprestado. Se fosse a minha casa, César, você me empresta seu carro aqui? Tá bom, pode ir, pode levar. Quanto mais a gente vai sendo mudado pela graça do Senhor Jesus, também vamos sendo feitos desapegados das coisas materiais. Os sofrimentos servem para revelar a nossa consciência de defeitos de caráter que precisam ser modificados. Infelizmente, algumas vezes a gente só vai conseguir perceber nossas mazelas no sofrimento. Termino com Romanos 8, 18 a 21. Último texto, aí vamos embora para casa. E eu queria que você convidasse alguém para vir aqui, ou alguém para assistir pela internet, na parte da tarde. Convida alguém, queridos. Deus sabe. Eu sempre oro, Senhor, leve para a igreja as pessoas que o Senhor sabe que precisam ouvir o que o Senhor quer que eu diga. Então convida, e Deus faz o resto. Romanos 8, 18 a 21. Porque para mim eu tenho certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Verso 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cara, essa é a terapia divina, queridos, que o Senhor quer fazer agora aqui. Você quer essa terapia? Você quer essa terapia? Então vamos escutar uma música e depois eu encerro com a oração final. E você responde essa pergunta para Deus, tá?
que espero ouvir tua voz. Quem sou eu tentando te escutar? Já tentei ouvir tua voz em forma de canção. Tentei sonhar, tentei sentir. Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim, eu imploro, habita em mim. Quem sou eu, Senhor, que espero ver a Deus? Quem sou eu que ouso teu rosto olhar? Como enxergar um Deus que vive lá no céu e esperar tocar tua mão? Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço, habita em mim, eu imploro. Dentro do meu quarto eu estou a orar, lágrimas escorrem pelo chão, tenho a palavra em minha mão. Páginas viradas e o vento a soprar, posso agora ouvir a meiga voz, Deus está a me falar. Eu sou grande em poder, nada podes me conter. Sou grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim, e prometo, habitarei em ti. Oferecer alívio, então vem aqui. Ou você teve algum sofrimento que você encontrou alívio em Jesus e de alguma forma e você quer agradecer, então vem aqui.
Você quer fazer um pedido por alguém que está com um sofrimento, que humanamente não tem saída, então vem trazer a história dessa pessoa aqui na frente. Lembrando isso, né, que eu falei aqui, que a palavra diz de que você apresenta para Deus, mas com perseverança, né? Não é orar 1 ou 2 vezes e achar que Deus vai resolver, porque a gente precisa insistir em oração, insistir em oração. E sabe, muitas vezes, no livro Desejar as Nações, tem um texto que Ellen White fala que quando Jesus vem comungar com a gente, o nosso coração arde. Já leram esse texto? Arde não no sentido de dor, mas no sentido de a presença dele. Verdade que a gente não pode pensar que você está orando e que a prova de que Deus ouviu é você sentir uma coisa agradável. Não é isso. Deus não escuta a sua oração e a minha em função do que a gente sente, mas em função da motivação pela qual eu estou orando. Então Deus está plenamente ciente do que você tem no teu coração e por isso você levantou e veio aqui. Queridos, Deus não é uma coisa que a Ellen White fala que a nossa cabeça, a nossa mente é focal e a mente de Deus é difusa. Ou seja, Deus agora está ouvindo a oração de um sujeito que está lá no Kuwait, ou que está ali na Foz do Iguaçu, e está ouvindo agora aqui o que eu estou dizendo. Como é que pode essa mente tão maravilhosa atender a cada um de nós de forma individual? Esse é o Deus criador do universo, o Deus da Bíblia, Jeová. É a Ele que nós estamos trazendo o nosso sofrimento, Ele que é todo poderoso. Então vamos orar. Pai querido, muito obrigado por nos trazer aqui para ouvir a sua palavra. Obrigado por ouvir nosso clamor, ouvir as palavras que a gente não disse, mas que estão aqui dentro. Pedimos que não nos deixe levar pelas emoções, porque nós decidimos agora racionalmente deixar esse fardo aqui nos pés da cruz e sair com a certeza de que seremos fortalecidos para lidar com esse sofrimento e que essa pessoa pela qual também nós viemos à frente também vai ter condições de lidar com o sofrimento dela. Pedimos que nos ajude a ajudar as pessoas a ter alívio dos sofrimentos, nos ensine como fazer isso. Obrigado por nos salvar, nos curar. Eu ainda não entendo muito bem quando Jesus falou lá em João: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas é isso que ele disse. Então nós estamos curados, embora ainda tenha alguma dor. É uma coisa meio paradoxal, mas a sua palavra diz de que o seu Espírito, ele nos sustenta naquilo que não dá para resolver. Muito obrigado por isso, Pai, porque na comunhão contigo é que a gente tem a força para viver e a força para lidar com aquilo que talvez só vai ter solução na volta de Jesus. Mas se tem solução, pedimos que traga, em nome de Jesus. Amém.